Oi, eu sou Luísa Mandetta e neste vídeo eu vou te falar quais são as diferenças do tipo 1 desenvolvido maduro para o tipo 1 que está no nível de desenvolvimento baixo, que está imaturo. Isso tudo por quê? Porque a gente está na série de como você pode lidar melhor com cada um dos 9 tipos do Eneagrama. E para isso, você precisa saber que existem diferença dentro do mesmo tipo. Existem várias diferenças, você sabe que uma das grandes diferenças que são bem notáveis, assim, é pelo instinto do tipo. Então, você vai conhecer tipo 1 com instinto sexual predominante, com instinto social predominante, com instinto autopreservação dominante, e isso muda absolutamente tudo, e vai conhecer esses mesmos tipos com um dos 3 instintos reprimidos ali, né, não desenvolvidos, e de novo isso muda completamente. Tudo isso você vai ver aqui no canal, tá? Pode buscar que tem todas essas informações. Mas eu quero falar de uma diferença das variáveis que tem a ver com essa questão do nível de desenvolvimento, mais baixo, menos baixo. Tudo isso para você saber no segundo vídeo como lidar melhor com o tipo. Esse é o grande objetivo dessa série, porque muitas vezes a gente sabe muito sobre Eneagrama, a gente sabe tudo, né, e se diverte e adora estudar sobre Eneagrama e conversar sobre Eneagrama com os amigos, né, o povo fala que é Enea chato, mas eu não acho não, tá, gente? É porque a gente gosta mesmo de Eneagrama. Mas acontece que se a gente não estiver lidando melhor com as pessoas ao nosso redor, não vale de nada a gente saber desse tanto de coisa. Então, o grande marcador para ver se você está usando e utilizando e realmente entendendo o Eneagrama é se você está tratando melhor as pessoas ao seu redor. Esse pode ser um dos grandes marcadores. Muitas pessoas do nosso convívio, elas não conhecem Eneagrama e elas, né, obviamente não vão saber o seu tipo, e algumas delas, inclusive o tipo 1 é um dos tipos que a gente consegue mais ver, assim, sabe, com uma certa certeza. De novo, a gente não precisa falar com a pessoa, né? Você tá muito crítico, você é tipo 1, relaxa aí, né? Fica um pouco mais brincalhão, não precisa falar isso com a pessoa, que a pessoa vai olhar pra sua cara e falar assim, enlouqueceu, né? Endoidou. Não precisa disso, mas você pode mudar algumas coisas nesse relacionamento para você ter resultados, assim, fantásticos, tá? É isso que eu quero. Eu lembro de uma aluna minha falando assim, que a cunhada fez um curso de Eneagrama e voltou naquela empolgação que a gente volta, que vocês já sabem, né? E voltou incendiando a família inteira, todo mundo meio que fugindo dela, assim, né? Todo mundo achando aquilo um pouco estranho. E eles acharam estranho também, não quiseram conhecer o Eneagrama de primeiro. Ao passar do tempo, e ela, pelo que ela me falou, anos, né? Não foi nem semanas nem meses. Com o passar do tempo, ela foi vendo a vida daquela pessoa melhorar, sabe? Melhorar. E ela falou assim, nossa, isso é legal, eu quero conhecer isso, entende? Então, muitas vezes a gente tem que falar menos, né? Falar menos no sentido assim, você tem que conhecer, você tem que fazer isso, você tem que saber o seu tipo, e a gente vai se transformando para deixar a vida do outro melhor, né? E aí, com certeza, ele vai querer se inspirar por você, porque a maioria das pessoas querem falar, não querem ouvir. A maioria das pessoas querem o que é bom para eles, né? Para mim, o que vai resolver a minha vida, né? Como diz o outro, assim, não é que o ser humano não gosta de mudança, ele não gosta de mudança que vai melhorar a vida dele. Se você me ligar e falar assim, ô Luísa, vai lá mudar seu carro hoje à tarde, eu tô indo feliz da vida, né? Entende? Então, quando você tem um olhar diferente da maioria das pessoas que só quer o que é bom para si, você não tem dúvida que você vai fazer muita diferença aonde você está, tá bom? Não necessariamente que você seja um terapeuta, não necessariamente que você seja uma pessoa que atenda outras pessoas, ou professores de Eneagramas, como eu tenho muitos alunos e seguidores que são professores de Eneagrama, não necessariamente. Aonde você está, o que você está fazendo, você vai ser uma pessoa diferente. Eu te garanto isso, te garanto mesmo. Com os meus 10 anos aqui de estrada, eu vou vendo, sabe, as pessoas, né, que são atendidas por mim, que são os meus alunos, trazendo resultados que eu fico, assim, até constrangida com o nível de coisas boas que a sabedoria do Eneagrama pode nos trazer, tá bem? Esse vídeo, então, é para você saber quando é que o tipo 1 tá no nível de desenvolvimento alto ou quando ele tá com nível de desenvolvimento baixo. Isso vai te ajudar muito nas suas estratégias de convivência com ele, tá? Lembra que o tipo 1 é um físico, você lembra que o Eneagrama, ele começa a divisão, começa não, mas tem uma grande divisão dos tipos através dos centros de inteligência. Então, a gente tem o centro físico, a gente tem o centro emocional e a gente tem o centro mental. O 1 é um fisicão, ele é físico, ele é ativo, ele é visceral, ele faz, depois, né, ele dá um jeito, sabe? Então, ele é uma formiguinha, ele veio para fazer. E aí, ele tem uma coisa muito forte, se você for olhar no símbolo, ele tá bem próximo ali do emocional, né? Ele tá grudinho com o emocional. Falei igual eu falo com meus filhos, mas ele tá grudinho com o emocional, ou seja, ele é meio apegado ao jeito que ele faz. Ele é um físico apegadão ao jeito que ele faz. E ele tá longe do mental. Não significa que ele não seja inteligente, não tem absolutamente nada a ver com isso.
O que tem a ver é mais ou menos assim, às vezes ele não racionaliza, sabe? Ele aprendeu a fazer de um jeito, ele vai fazer de um jeito, ele quer que todo mundo faça daquele jeito. Então falta ele se abrir um pouco mais, sabe? Para essa diferença que o ser humano tem, né? Cada um vai fazer de uma forma. Espanta um pouco, né? Pode espantar um pouco, mas é assim que funciona. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Como é que o tipo 1, como é que você percebe que o tipo 1 tá em nível de desenvolvimento alto, né? Que ele tá maduro, que ele é uma pessoa que você pode sentar e conversar, que ele não vai ficar levando pro pessoal, que ele não vai se perder em coisas próprias da personalidade mesmo, tá? O tipo 1, ele tá no nível de desenvolvimento alto quando ele tem uma relação interessante com a crítica, sabe? Ele critica, ele se critica, ele olha para o outro, ele julga o outro, é natural do ser humano julgar. O que é estranho é condenar, né? Quem condena é Deus e juiz. Mas assim, julgar é natural do ser humano. Então, quando o tipo 1 tá tranquilo em relação a isso, né? Você vê que ele tá num nível de desenvolvimento ok, entende? Agora, bom, o contrário, né? É o nível de desenvolvimento baixo, no sentido de que ele tá com raiva de todo mundo, ele tá crítico com todo mundo, ele reclama, né? Ele critica, tudo é tudo muito errado, né? E, gente, ser crítico, né, nessa vida nossa de, meu Deus, é muito fácil, né? Porque as coisas são muito absurdas mesmo. Então é muito fácil você ver um tipo 1 bem nervosão, assim, sabe? Mas quando ele tá tranquilo, quando as pessoas não irritam muito ele, quando ele tá paciente, quando ele não tá com a crítica o tempo todo na ponta da língua, você percebe que ele tá num nível de maturidade maior, tá bom? E quando ele sabe descansar, quando ele sabe relaxar, quando ele é produtivo, ele é um adulto funcional, ele faz o que precisa ser feito, porque o tipo 1 ele é muito fera, né? Ele faz assim mais rápido do que a gente, com mais qualidade. Ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer o que precisa ser feito com qualidade e ele gosta daquilo. Uma coisa que a gente precisa entender, a gente que não é é que ele tem verdadeiro prazer pelo trabalho acabado, pelo trabalho feito. E não é qualquer trabalho, é um trabalho bom, né? Ele tem prazer com isso. Mas quando ele também encontra o prazer no processo, não só no final, né, do trabalho acabado, aí você percebe também que ele tá num nível de desenvolvimento alto, sabe? Então, quando o fazer aquela coisa não vira uma tensão. Porque muitas vezes o tipo 1, ele tá tenso até em casa, né? Almoço de domingo, ele nem sabe por quê, mas ele tá tenso, né? Tem que ser do meu jeito, lava a louça assim, faz aquilo. Calma, tá tudo bem, né? Então ele tá mandando, ele é um mandãozinho, né? O tipo 1, ele é um chefinho, desde criancinha ele vai mandando nos outros, querendo, né, que os outros sejam do jeitinho dele, vai controlando. Então, quando ele tá relaxado, sabe? Quando ele tá calmo, quando ele consegue descansar, meio que sem achar que aquilo é uma coisa errada, quando ele consegue se divertir, quando ele consegue achar graça das coisas do dia a dia, assim, do processo, quando ele se diverte, inclusive, com a falha, né? Quando ele lembra que o petit gâteau foi uma falha, que o Teflon foi uma falha, o champanhe foi uma falha, então, pô, tem uns erros aí que são bons, né? Quando ele se diverte com isso, então você percebe que ele tá num nível de desenvolvimento alto. O que mais que eu separei pra vocês? Bom, tem uma coisa muito forte do tipo 1 que ele é muito reativo, né? Inclusive o mecanismo de defesa dele, é uma reatividade, sabe? Então, bateu, levou, é do meu jeito, então se vem eu já me defendo. E muitas vezes muito justificador, você vai perceber isso no tipo 1. Você fala alguma coisa com ele, assim, ele já tem 15 justificativas na ponta da língua. Então, quando ele tá menos reativo, quando ele ouve o outro, sabe? Tem muito tipo 1 que é meio compulsivo, na fala, inclusive. Então, quando ele tá aberto, quando ele ouve o outro, quando ele escuta o que você tem para dizer, quando ele já não vem te julgando, quando ele se abre, quando ele acha legal ver outras formas de fazer a mesma coisa. E muitos tipos 1 podem falar assim, Luiz, eu já acho que eu sou assim, né? Mas presta atenção, porque tem algumas coisas pro tipo 1 que são meio que cristalizadas, enraizadas, sabe? Às vezes é mais vida profissional, às vezes é mais vida pessoal, mas sabe naquela coisa que você não deixa ninguém colocar a mão, que tem que ser do seu jeito, que você tem certeza que você faz da melhor maneira possível? Quando você se abre para essas coisas de ouvir outras possibilidades, aí também é um marcador de que o tipo 1 tá no nível de desenvolvimento, sabe? Que ele tá menos apegado à forma dele fazer e mais aberto a outras possibilidades, né? O tipo 1, ele tem uma coisa muito forte com esforço. Então, se não tiver esforço, não vale a pena, né? Não sei por que vocês estão comemorando se não teve esforço. E tem coisa que, às vezes, né? Às vezes funciona de uma outra forma, o ser humano é bem craque nisso, né? Ele gosta de descobrindo como é que faz mais rápido, né? Com menos custo. E às vezes o tipo 1 pode ser resistente a isso, e quando ele se abre a novas possibilidades, isso pode abrir outras janelas, né? De percepção para ele, tá bom?
Uma última coisa que eu quero falar sobre quando ele tá no nível de desenvolvimento alto é quando ele tem um relacionamento legal com desejos, sabe? Então, o que eu quero fazer, o que eu quero falar, né? O que eu não quero. Porque muitas vezes a vida do tipo 1 é pautada pelo dever. Eu quero uma outra coisa, mas eu devo fazer isso. Então, eu vou fazer o que eu devo. E claro que ninguém consegue viver assim, né, nessa pressão o tempo todo. Então, muitos tipos 1, eles têm uma vida meio que dupla, sabe? Então, fazem um monte de coisa escondido. Por quê? Porque tá nessa pressão do que eu devo fazer. Eu devo ser um exemplo, ninguém pode falar de mim, eu não aceito crítica, né? Eu tenho que buscar a perfeição, eu não posso ter nenhuma mancha aqui na minha biografia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele tem um relaxar no sentido assim, putz, eu poderia terminar esse trabalho hoje, mas também posso terminar amanhã, tá tudo bem, eu já tô adiantado. Então, sabe, o que eu quero mesmo é brincar, né? O que eu queria mesmo é dar uma saída, sabe? Dormir um pouco mais tarde hoje, né? Então, o que eu quero mesmo, sabe, essa coisa do desejo, que muitas vezes ele não aceita, né? Eu queria comer um doce, eu queria fazer algo que eu acho que é uma coisa do padrão do tipo 1, que é altíssimo, né? Uma coisa que ele acredita que seja errada, ele começa a olhar um pouquinho, né? Como se tivesse dois caminhos, né? O caminho do devo e o caminho do quero, né? Ele começa a andar um pouquinho nesse caminho do quero, sabe? E quando ele faz isso, se abrindo para possibilidades, e quando ele faz isso sem punições depois, quando ele faz isso de uma maneira equilibrada e não pé na jaca e depois se pune, isso é também um marcador de desenvolvimento alto desse perfil, tá bem? Agora vamos para as coisas que a gente sabe que quando o tipo 1 tá muito nessa vibração, muito repetindo esses comportamentos, a gente tem um alerta de que ele tá num nível de desenvolvimento baixo. Isso é importante você saber por quê? É importante você saber o nível de maturidade da pessoa que você está lidando, para você se preparar para as reações que ela vai ter, tá? Que ela pode ter. Então, o tipo 1 com o nível de desenvolvimento mais baixo, o que vai acontecer? Ele é ansioso, né? Ele é ansioso com tudo que saiu do controle dele e a vida meio que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, elas são meio fora de controle, né? Se a gente estivesse num local hermeticamente fechado, só com máquinas e robôs, mesmo as máquinas e robôs, eles saem de controle de vez em quando, imagina ser humano, né? Então, quando ele tá muito ansioso, sabe? Porque tem tempo livre, porque não tá conseguindo controlar as pessoas ao redor, porque já colocou uma planilha e ninguém respeita, porque já colocou tarefa de trabalho para os filhos e os filhos, né, não estão fazendo. Então, quando ele fica muito ansioso em relação a essa falta de controle que ele pode ter nos outros, quando ele tá muito ansioso em relação ao próprio tempo livre, né, a poder aproveitar esse tempo livre, quando ele tá muito assim compulsivo, né, no fazer, no falar, no mandar, no orientar, ele provavelmente está com um nível de desenvolvimento baixo. Então, é aquele tipo 1 que passa o dia inteiro mandando, consertando, reajustando, também reclamando, porque ele está sobrecarregado, né? Não consegue deixar os outros fazerem, e aí começa a fazer tudo, e aí fica nervoso. Não tem como não ficar, né? Então, aí tem uma coisa também que é a compulsão pelo trabalho. Você vai encontrar um monte de tipo 1 bem compulsivo, né? Culturalmente, os homens caem um pouco mais nisso, né? Porque, no geral, as mulheres ainda têm aquela coisa da culpa, né? Eu tenho que me voltar pra família, às vezes nem tendo família, desculpa, às vezes nem tendo filho, ela tem esse puxão, assim, sabe? Eu tenho que voltar pra minha família, né? Tem uma coisa cultural da mulher cuidar, então tem um irmão que precisa, um pai, alguém. Então tem alguma coisa que freia a mulher, tipo, culturalmente falando, no geral, tá, gente? No geral. E às vezes o homem cai um pouco mais nessa, que é trabalhar 24/7, né? Como diz o povo, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é trabalhar e trabalho, 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 eu tenho que melhorar, e muitas vezes aperfeiçoando o que já tá perfeito. E aí a pessoa, de fato, não dá, né? Porque desequilibra as outras coisas. A gente não é só trabalho, né? Trabalho não deveria ser a primeira coisa da nossa vida. Se for, vai ser estranho, né? Se o trabalho é a primeira coisa da sua vida, alguma coisa vai explodir com o tempo, tá? Eu sei que talvez você tenha 20 e poucos anos e 30 e poucos anos e tá naquela fase assim super de construção, ou 40 e tá construindo ainda, né? Ou 60, tudo pode acontecer. Mas às vezes você tá numa fase de super construção, ok, mas a vida inteira você só sentir realização, só se sentir útil, só se sentir bem no trabalho, tem um sinal que precisa ser ligado aqui, que você precisa olhar para outras coisas da sua vida, tá bem? Vale a pena olhar para isso.
E isso pode acontecer com o tipo 1. Então, às vezes, você tem um gestor que só trabalha, a vida dele é trabalho, né? Ele não tem nada além do trabalho. Esse é um gestor que você vai precisar cuidar para falar com ele, porque ele vai ser, de fato, uma panela de pressão, ele vai ser inflexível, ele vai ser rígido. Então, saiba que você vai se modelando ali, né? No ambiente de trabalho, em todos os ambientes que a gente vive, tem pessoas que estão muito doentes, né? Que estão muito machucadas, que estão muito longe do que é o ser humano mesmo, né? Que é alguma coisa integral. E a gente não vai culpar elas, não vai julgá-las, nem nada disso, né? Como diz o outro, o sistema, ele é difícil mesmo, né? Então, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor e todo mundo muito pressionado. Agora, conviveu com tipo 1 nesse estado de desenvolvimento, saiba que ele vai jogar aquele olhar laser para você, ele vai ser meio que intolerante com as suas falhas, então já se prepare em relação a isso, ok? Bom, autocrítica e o autocontrole e o controle externo vai estar bombando também, né, nos tipos 1 não desenvolvidos, então vai ter uma autocrítica, uma severidade em relação a ele mesmo. Essa autocrítica muitas vezes velada, ela não passa para o externo, mas você que convive muito próximo, você sabe disso. Um autocontrole muito grande, então onde você vai, o que você vai fazer, quais são né, a sua meta para daqui 20 dias, mas eu quero saber o que você está fazendo hoje de manhã. Então, esse autocontrole, desculpa, tem o autocontrole, mas que ele transborda para um controle exterior muito grande. Então você vê aquele tipo 1 tenso, sabe? Assim, é bem comum. Os tipos 1 muitas vezes eles não vão nem pra academia e tem, né, tenacidade no corpo, sabe? Então eles são tensos, aí as dores no corpo, né? Muitas vezes eles não conseguem parar de trabalhar, mas muitas vezes o corpo para eles na cama, então eles ficam deitados. Semanas eu já acompanhei de dores nas costas frequentes, porque é uma tensão na vida, assim, né? De querer controlar tudo que vem pro corpo e fica tudo muito tensionado, tá bom? Tem uma coisa que acontece muito, que são as demoras para as decisões, as procrastinações, né, para usar uma palavra de hoje em dia. Então, muitos dos meus atendimentos individuais, eu preciso trabalhar isso com a pessoa que me busca, sabe, para ter uma ajuda mesmo, né? Então tem muito tipo 1 que sabe que tem que tomar uma decisão e que não consegue tomar uma decisão. E aí, isso é o macro, né, da vida, mas no micro, tudo isso vai acontecendo também. Então ele tem que tomar pequenas decisões, micro decisões, fazer microgerenciamentos e ele não vai conseguindo porque, sabe, tudo fica muito difícil e ele vai procrastinando aquela coisa, então tudo fica muito, de novo, ligado ali com a ansiedade, né? Então, aquele tipo 1 que tende a ser muito claro, muito objetivo, muito pragmático nas coisas, ele fica meio perdido, meio nebuloso, e aí ele vai ficando meio ranzinza, porque aquilo não é natural dele. Então ele vai ficando meio queixoso, meio reclamão, sabe? Essas coisas todas, elas podem acontecer. Queria lembrar você que é meu aluno da 963, a Escola 963 é a minha escola de educação continuada em Enneagrama. Queria lembrar vocês que a gente tem um módulo que chama Guia de Relacionamentos, e que nesse módulo a gente tem tudo isso com muito mais vagar, né? Com muito mais vagar e profundidade. Então, se você quiser, eu sei que meus alunos também gostam de assistir aqui no YouTube, mas se você quiser lá no seu módulo de guia de relacionamentos, a gente tem tudo isso com muito vagar. Inclusive, eu falo sobre os subtipos também, tá? Então, aqui eu tô dando um panorama geral do tipo 1, mas se a gente for olhar o tipo 1 sexual, ele é completamente diferente do tipo 1 sexual, que é completamente diferente do tipo 1 autopreservação, e isso tem que ser levado em conta, tá bem? Tudo isso está lá no nosso guia de relacionamento, é um módulo completo em relação a isso. Como é que eu lido melhor com o tipo 1 filho, né, colega de trabalho, parceiro, né, amoroso, isso tudo tá lá, tá bem? Pessoal, é isso. Então tem mais uma coisa que é importante você saber, que o tipo 1 é uma coisa que não é muito visível muitas vezes, e tem algumas pessoas até que se confundem, né? Será que é o mesmo? Será que não é? Mas é que quando ele tá no nível de desenvolvimento baixo, assim, ele vai ser muito queixoso e muito vitimizador. Então, tudo é culpa do outro, difícil para ele se autorresponsabilizar de algo, ele vai estar sempre terceirizando e muito queixoso, sabe? Ah, claro, tem que fazer tudo mesmo, né? Ninguém faz nada. Então, isso é de novo, um marcador também de nível de desenvolvimento baixo, tá? Bom, você tá na série, então, de como lidar melhor com cada um dos 9 tipos do Enneagrama e também são vídeos importantes para você ver onde você tá errando no seu relacionamento com cada tipo do Enneagrama. Em primeiro lugar, então, eu quis convidar vocês para conhecer um pouquinho, né, dessas diferenças quando é um tipo 1, quando é cada um dos 9 tipos, né? Nesse vídeo a gente falou do tipo 1, mas quando cada um dos 9 tipos está no seu nível de desenvolvimento mais baixo, quando ele está num nível de desenvolvimento maior, para você se preparar
com as suas estratégias para ter o melhor desse perfil. O Russ Hudson, né, que é um grande professor de Enneagrama, ele sempre diz que o tipo 1 é um dos tipos mais gostosos que tem para conviver, né? Quando ele tá bem, assim, né? É um dos tipos mais gostosos, eles são divertidos, têm uma inclinação muito nobre, ele quer ajudar todo mundo, ele quer que as coisas funcionem da melhor maneira, são rápidos no que fazem, buscam excelência. A grande questão é que essa orientação para a perfeição, para o dever, faz com que eles muitas vezes percam o quadro geral, percam o contexto geral e se fixem em pequenas coisas que vai deixando ele naquele ciclo meio compulsivo, sabe? Se a gente pudesse usar uma lupa ali no tipo 1, talvez a gente viria para aquele transtorno, né? Meio que compulsivo, no sentido de que a pessoa pensa naquilo, aí ela tem pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos. Sabe aquelas coisas que a gente sabe, né? Que a pessoa não consegue parar de lavar a mão, aí ela lava a mão, mas ela acha que a toalha sujou a mão e lava a mão de novo. É claro que isso já é uma patologia, mas no dia a dia, muitas vezes o tipo 1 fica nesse ciclo, sabe? De secar gelo, de lavar a mão, aí eu sujei a mão na toalha, eu lavo a mão de novo. E aí ele fica nesse ciclo que não leva muito a lugar nenhum. E muitas vezes a inclinação do tipo 1 é uma inclinação nobre, é uma inclinação de coisa grande, e aí ele vai se apequenando, ele vai tendo uma vida pequenininha, limitada, geralmente o tipo 1, como o Russ diz, né, é uma pessoa deliciosa de conviver, divertidíssima, mas ele se encontra na idade mais avançada, meio solitário, ressentido, com raiva de todo mundo, afastado das pessoas. Tudo isso são coisas que a gente precisa ponderar. E óbvio que esses caminhos de desenvolvimento, eles são, como diz Márcio Schutz, porta de banheiro, de dentro para fora, né? Existe o desenvolvimento do tipo 1 quando o tipo 1 quer se desenvolver, quando ele sabe o que precisa fazer e quando ele tem disponibilidade para fazer isso, né? Até o último dia da nossa vida, né? O nosso desenvolvimento é até o último dia da nossa vida. Mas existe uma parcela que é a nossa responsabilidade, que é como eu vou ter essa pessoa que convive comigo no melhor dela. E é isso que eu quero te mostrar no próximo vídeo, que é o vídeo de como você pode lidar melhor com o tipo 1, né? Ou será que você tá errando com o tipo 1? Então no próximo vídeo eu quero que a gente converse sobre isso. Então o que você precisa fazer para ter o melhor do tipo 1 ao seu lado. É isso que eu quero que a gente discuta no próximo vídeo dessa série. Não esqueça de curtir, seguir o canal e compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa conhecer a sabedoria do Enneagrama. Um beijo meu e até o próximo vídeo.